Pessoal, eu vi um texto outro dia aqui, um pequeno trecho no Facebook, eu quero compartilhar com vocês, que é algo que eu também já tinha percebido. Começa assim: evolução da narrativa russa para justificar a guerra. Primeiro, foi genocídio contra russos nas regiões separatistas. Segundo, foi pedido de ajuda feito por Donetsk e Lugansk. Terceiro, combate à ditadura neonazista ucraniana. Quarto, tecnologia nuclear soviética ainda em mãos ucranianas. Eu quero me concentrar mais nessa terceira aqui, que é combate à ditadura neonazista ucraniana. Bom, eu acho que todo mundo acompanhou, né, que uma das justificativas que o Putin utilizou para essa invasão à Ucrânia foi que ele estava combatendo os nazistas e bêbados, né, da Ucrânia. Bom, isso aí já era para deixar desconfiado quem acredita no papo que o Putin é conservador, né? Essa é uma velha tática da esquerda, chamar qualquer pessoa que seja contrário a eles de nazista, né? Então é por isso que você tem aqui o Bolsonaro nazista, você tem o Trump nazista, e qualquer pessoa que emita publicamente uma opinião considerada de direita já é chamada de nazista, como eu já fui chamado, como várias pessoas conhecidas já foram chamadas, né? Então essa é uma tática bem antiga, isso não acontece só no Brasil, para quem pensa isso, acontece no mundo inteiro. Uma tática favorita da esquerda, né? Então isso aí já é para ficar desconfiado já. Aí soma-se a isso o fato do cara ser um ex-agente da KGB, que parece que ele mesmo declarou que não existe ex-agente da KGB. Bom, Rússia, que foi União Soviética, vocês estão entendendo, né? E, enfim. Interessante notar também aqui quem estuda de verdade, né? Sabe que por que é uma o xingamento favorito deles é chamar todo mundo de nazista, né? É porque a fábrica, né, de propaganda da União Soviética, da ex-União Soviética, fez um trabalho muito bom, né? Dominando cursos de pedagogia, de história, etc. Então eles meio que distorceram toda a história, né? Falsificaram toda a história para a gente pensar que só por um pequeno, único fator, né? Que tem essa questão do nacionalismo forte dos alemães, né? Então eles meio que tentam fazer um joguinho de palavras, né? Nacionalismo, patriotismo, a direita é mais ligada com isso. Então, logo são todos nazistas, né? Ou senão eles usam aquela falácia também, mas a Rússia também lutou contra Hitler, né? Mas quem é que deu todo o poderio militar, toda a força militar para a Alemanha foi justamente a União Soviética, né? Aí quando o negócio ficou grande, ficou maior do que eles, não tinha outro jeito senão o combate, né? E aí se você pegar todo o programa, né, da Alemanha nazista, todos os ideais, fica muito claro como eles se basearam, né, nos conceitos ali da União Soviética, Marx, etc. Tem um livro que chama Marxismo, Fascismo e Totalitarismo, capítulos na história intelectual do radicalismo. O autor é Anthony James Gregor, e ele deixa muito claro isso, principalmente na página 118 desse livro, né? O quanto, como, né, aliás, Marx e Engels, eles estavam convictos sobre essa questão étnica e como algumas raças, por assim dizer, estavam destinadas a serem subjugadas, como eles consideravam povos eslavos, por exemplo, do sudeste europeu como lixo étnico. Então aí você já percebe, né, um pouco da inspiração do Hitler para isso, né? Então, enfim, já postulando essa falácia, né, de que essas doutrinas aí, essas filosofias políticas, elas não são, essas ideologias, né, não são irmãs, elas são, comunismo e nazismo são, né? A gente sabe que
grande parte aí dos esquerdistas e eles almejam, né, a, regimes aí comunistas totalitários, como eles aplaudem Cuba, Venezuela e tudo mais. Enfim, aí ele utilizou essa grandíssima falácia aí, conveniente e usual da esquerda, né, para chamar os ucranianos de nazistas, já era para desconfiar. E aí agora, por sua vez, várias outras veículos de comunicação, artistas e tudo mais, né? Como eu falei, parece que essa guerra meio que, de certa maneira, uniu grande parte da direita e da esquerda. E aí, enfim, já estão fazendo caricaturas agora de que o Putin como se fosse um Hitler, né? Eles fizeram isso com o Bolsonaro, com o Trump, e colocaram aí um bigodinho nele, né, e tudo mais. Considerações psicológicas que eu tenho em relação a isso é que existem graus de maldade, né? Você pode até afirmar que, por exemplo, o Putin é uma pessoa muito má, ele é uma pessoa com baixa empatia e tudo mais, mas até aí chamá-lo de nazista, não sei se ele realmente entraria nessa classificação, né? Então, quem dirá, quanto mais, por exemplo, um Trump ou o Bolsonaro, né? E as pessoas sabem disso, né? Elas sabem disso. E tem que tomar cuidado com essa banalização de termos, né? Assim como, por exemplo, eu como psicólogo observo que quando as pessoas costumam brigar hoje em dia, né, além dos xingamentos usuais, idiota, babaca, etc., chama de psicopata. O cara é um psicopata. A gente sabe que psicopata não é qualquer pessoa que você discorda, ele é um psicopata. Tem todo um critério diagnóstico desse transtorno mental, né? Então as pessoas estão banalizando esse termo. Assim como eles também banalizam esse termo, por exemplo, o governo do Bolsonaro é muito ruim, então ele é nazista, né? E como já me disseram, Frederico, mas tudo bem, as pessoas sabem que não é desse jeito aí, que não é ferro e fogo. Vocês têm certeza que não? Eu acho que principalmente quem são mais afetados são as gerações mais novas, né? Como, por exemplo, esse pessoalzinho aí de 20 anos para baixo. A propaganda tá tão pesada nas escolas que, por exemplo, eu vi uma mocinha, um vídeo de uma mocinha uma vez no YouTube, e ela estava realmente falando a sério, ela não estava brincando. E ela estava dizendo que como a gente pode ser tão ingrato ao Lula, por exemplo, já que antes do governo dele não existia televisão, as pessoas não tinham geladeira, as pessoas não tinham telefone, as pessoas não tinham carros. Então você percebe que a menina estava praticamente descrevendo a Idade Média. Ela acredita que as pessoas só começaram a usar geladeira, fogão, essas coisas a partir do governo Lula, nos anos 2000 e pouco, acho que 2002. E ela realmente estava falando a verdade. E de onde que ela tirou isso? Provavelmente de professor doutrinador de escola. E é uma verdadeira. Então, você banalizar esse termo. Tem uma jornalista, Ana Paula Henkel, que fala que quando todo mundo é nazista, então ninguém é nazista. Quando todo mundo é fascista, ninguém é fascista. Aliás, também incluo nessa, quando todo mundo é psicopata, ninguém é psicopata. Porque se você fala, por exemplo, que o governo Bolsonaro é nazista, e a menina fala, estamos vivendo num regime nazista, essa menina, por exemplo, esse jovem, ela vai falar, bom, então o nazismo foi isso. Só que essa garota, essa adolescente, continua indo na escola, vai no supermercado, vai no shopping passear, almoça, janta, não é cerceada de alguma maneira pelo Estado nas ruas. Então,
Imagina se ela pegasse uma máquina do tempo e fosse teletransportada para conversar com uma verdadeira vítima do Holocausto, ele ia falar: você está reclamando do quê? Até que não é tão mal assim, né? Ou seja, ela pensa que é só uma retórica, né? Nazismo que foi uma coisa ruim, mas não tem a verdadeira dimensão do mal, de quanto isso foi ruim. Não tem a dimensão de que, por exemplo, pessoas foram forçadas a trabalhar, foram retiradas de suas casas, perderam todos os seus bens, eram queimadas vivas em fornos, né? Como fizeram. Não tem a dimensão do horror, né? Então, esse é o problema da banalização, né? É, esse é o problema de chamar qualquer pessoa de psicopata. Eu conheço gente que brigou, marido, mulher, que vira pro outro, chama de psicopata, e depois lá voltou a ser amigo, ou permaneceu casado, né? Então, um jovem que ouve isso pensa: então é um psicopata, é só alguém que pisou na bola em um episódio ou outro, entende? Para você ver como a banalização de termos e as pessoas vão falando qualquer coisa sem pensar, tá tão difundida assim na nossa sociedade como é difundido. Por exemplo, essa questão do termo fascismo, que virou um xingamento também. A pessoa não concorda com o outro e qualquer coisa chama de fascismo. Bom, a gente sabe que, de novo, tem que fazer o adendo, né? O fascismo também, se fosse para colocar num espectro político, está muito mais ligado à ideia da esquerda do que a da direita, né? De novo, o único ponto em comum é que às vezes as pessoas podem atribuir a um nacionalismo, que eles confundem com patriotismo e tudo mais, então chama a pessoa de fascista. Mas o fascismo nada mais é que tudo pelo Estado, é o cidadão que tem que trabalhar para o Estado determina tudo. Então você vê essa questão da confusão mental, da ignorância, de não saber o que está falando direito. Por exemplo, a gente tem jovens hoje em dia que eles defendem políticas fascistas, como, por exemplo, o Estado controlar em que circunstâncias ou de que maneira você pode entrar em estabelecimentos públicos, como, por exemplo, um passaporte, um passe, exibindo algum comprovante, né? Ou seja, cerceando o direito de ir e vir, né? Essa é uma política fascista e muitos jovens que xingam os outros de fascistas defendem essa ideia. Ou, por exemplo, a questão da liberdade de expressão. Tem muitos jovens que defendem que não é tudo que você pode falar. Você só pode falar certas coisas e muito provavelmente essas certas coisas são o que eles pensam, o que eles aprovam, né? Se você, o que eles discordam, você não pode falar. Né? E eles acham que isso, inclusive, deveria ser um direito garantido por lei, né? Deles só ouvirem o que eles querem ouvir. Essa é uma política fascista. E quem defende essa política fascista chama os outros de fascistas, né? Então, e realmente, você vai perguntar para eles a definição de fascismo, como eu tinha explicado, eles não sabem. Não sabem explicar, né? Eles vão dizer: fascismo é uma coisa ruim, né? É quem faz coisa errada. Eles vão dar se algum tipo de explicação pueril, né? Então, aí que está o grande problema, né? Da banalização. Tinha até um escritor famoso que disse, né, que os fascistas do futuro chamarão as pessoas os outros de fascistas, né? E realmente aconteceu. Então, assim, o que eu quero deixar de ponto nesse vídeo é que as pessoas precisam se informar mais do que elas estão defendendo, ir a fundo. Tem muita gente que se coloca como esquerda e não sabe o que está defendendo direito, quais são as ideias, as bandeiras históricas defendidas pela esquerda. Da direita a mesma coisa, não sabe quais são as bandeiras históricas defendidas pela direita. Se coloca como antifascista e não sabe o que o fascismo pregava.
o que ela era a favor, o que ela era contra, assim como todos os outros termos, progressista, conservador e tudo mais. Então estudem, se informem, antes de se definirem, se autorrotularem, né? Se fala bastante sobre rotular as pessoas, mas as pessoas até acabam se autorrotulando sem saber o que elas estão querendo dizer. E é um favor que você faz para as gerações mais novas, que crescem aí com essas palavras completamente distorcidas do sentido original, e aí vão perder qualquer tipo de consciência histórica, qualquer tipo de entendimento sobre o mundo, né? Porque se elas acreditam que elas vivem num regime nazista, ou que elas vivem numa ditadura, né? Aliás, eu ia terminar o vídeo agora, mas só para fazer um outro adendo, é que assim que o Bolsonaro assumiu o governo no primeiro ou no segundo mês, eu vi alguns militantes aí dizendo, com toda a carga emocional do mundo, que viram não, eles falaram, olha, como que a gente pode estar tranquilos, satisfeitos? Ouvi de duas pessoas isso, pessoas que nem se conhecem, né? Como a gente pode estar tranquilo e satisfeito se daqui a pouco o exército tá nas ruas aí, ó, tá vendo uma negra e vai atirar para matar? Um pobre vai atirar para matar? E isso, de fato, não ocorreu, né? E uma dessas pessoas, inclusive, era um professor universitário, aqui da minha cidade, que foi meu professor, ou seja, é um psicólogo que dá, inclusive, aulas para pós-graduação, ou seja, é um psicólogo que é professor de psicólogos, e que se viu uma coisa dessa acontecer, né, que não ocorreu, mas se ele acredita que viu isso, com 100% de certeza sofre de algum distúrbio mental, né? Então, a gente tem que parar para pensar um pouco nessas coisas, né? Então é isso, pessoal, muito obrigado.